Olá, pessoal, estou aqui de novo para falar com vocês hoje de um assunto muito interessante. Esse é um assunto que assusta as pessoas. Quem já ouviu falar em degeneração na coluna? Ah, eu tenho uma degeneração. Ai, não, a minha dor é um bico de papagaio. Bico de papagaio não tem cura. O que eu vou fazer? Né? Quantos pacientes chegam no meu consultório até meio sem esperança? Ah, falaram que o meu caso não tem jeito. É degenerativo, é progressivo. E agora? Pronto, então vamos lá, é sobre isso que eu vou falar. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é sobre bico de papagaio. Ninguém entende muito bem o que é isso, né? Ah, eu tenho 3 bicos de papagaio. Ah, eu tenho 1 bico de papagaio. Na verdade, o que é esse bico de papagaio? A coluna, pelo uso que a gente tem dela, às vezes um trauma, às vezes esforço do dia a dia, ou às vezes só por usar essa máquina que chama coluna, ela vai sofrer uns desgastes. E o corpo, em reação a esses desgastes, eles formam espículazinhas ósseas ou pontinhos, calcificação óssea em torno da vértebra. E essa espícula, ela tem um formato de uma pontinha, como se fosse um biquinho. Por isso o nome popular de bico de papagaio. Na coluna, a gente chama de espondiloartrose, né? Mas tem um estudo que diz, estudo científico, que diz que essas espículazinhas, essas calcificações começam a acontecer aos 25 anos de idade. E se a gente pegar todo mundo com 40 anos, por exemplo, que está passando na rua, e fizer um raio-x, ou uma ressonância magnética, ou uma tomografia computadorizada, 60% das pessoas vão ter bico de papagaio. Mas muito pouca gente tem dor. Então, eu ter bico de papagaio não significa que eu estou condenado a ter dor e que isso não tem jeito. Quando que esse bico de papagaio realmente oferece um problema para o paciente? Quando ele é muito grande e está num lugar ao ponto dele comprimir algum tecido neural, por exemplo, uma raiz de um nervo que começa na coluna. E aí, nesse caso, a pessoa sim pode ter sintoma, mas é muito difícil ele fazer isso. Geralmente ele começa a crescer devagarinho ao longo do tempo e lá nos 70, 80 anos quase todo mundo vai ter bico de papagaio. Mas nem todo mundo tem dor, né? E o controle dessa dor, ou desse bico de papagaio, não tem como fazer. A gente só pede para a pessoa não ficar fazendo coisa errada. Por exemplo, um vício postural errado, ou então viver repetindo uma posição muitas vezes. E isso faz com que a gente tenha mais bicos de papagaio. E corra o risco deles crescerem muito. Mas, do contrário, todo mundo vai ter isso. Esse bico de papagaio, ele, às vezes, raramente, mas às vezes, ele cresce para dentro do canalzinho onde passa a medula. E assim, de 1000 pessoas, uma pessoa vai ter um problema que pode estar apertando o canalzinho da medula. Mas mesmo assim é possível controlar com exercício, corrigindo as posturas, e aí a pessoa consegue viver bem. Então não se preocupe, bico de papagaio não é sinônimo de dor nas costas. Quantos pacientes chegam aqui e falam assim, eu já fui em vários médicos, ou então o meu médico falou que a minha dor é bico de papagaio. E aí só dá uma medicação, só pede para fazer fisioterapia, e como não resolve, né? Porque às vezes a dor não é do bico de papagaio, na verdade a maioria das vezes a dor não é do bico de papagaio. Você tem na imagem o achado lá, que na verdade o termo técnico é espondiloartrose, né? E você tem esse achado ou tem imagem no raio-x, mas a dor é 80% de chance de não ser dele. E aí você se conformou com isso e ainda sabe que bico de papagaio não tem cura, quer dizer, não existe um tratamento que diminua, uma cirurgia que retire ele,
não existe uma fisioterapia que faça com que aquele bico de papagaio desapareça dali. Não existe também aquela história, eu vou tomar colágeno porque eu tenho bico de papagaio, porque vai melhorar. Também não faz isso. E aí você faz um tratamento melhor, você começa a fazer exercício e aquilo melhora, a dor melhora. Não o bico de papagaio, ele é retirado. Então, é uma prova de que não era o bico de papagaio. Porque se você fez alguma coisa e melhorou e o bico de papagaio continua ali, então quer dizer que não é ele o motivo da sua dor, né? Então, esclarecer isso é muito importante. E com isso, quando a pessoa entende que bico de papagaio é uma coisa natural, que nem cabelo branco, a gente vai ter, todo mundo vai ter, né? E que não necessariamente é isso que está te dando dor, é só um achado na imagem, né, do seu raio-x. Se tivesse feito há 30 anos, alguns anos atrás, você também já teria, mas não tinha dor até então. Então, a dor pode ser que não é disso. Bom, talvez você tenha bico de papagaio. E o que você não pode fazer porque você tem bico de papagaio? Não pode caminhar? Você não pode nadar? Você não pode fazer academia? Você não pode fazer pilates? Você não pode andar de bicicleta porque você tem bico de papagaio? A boa notícia é que você pode. Pode fazer desde que você não tenha dor após fazer. Na verdade, o bico de papagaio não te impede de fazer nenhuma atividade física. Para você, nem para mim, nem para ninguém. Talvez você não está conseguindo fazer atividade física por um outro motivo. Talvez é outro tecido que você tem sobrecarregado, por exemplo, o ligamento da sua coluna, ele está sobrecarregado e na hora que você vai fazer exercício você sente dor. Talvez é só a musculatura que está muito enrijecida. Talvez suas articulações do quadril, da coluna estão enferrujadas, então quando você coloca elas para movimentar, elas chiam. Não é o bico de papagaio que te provoca dor. Então você pode fazer tudo, desde que não tenha dor, que você não sinta dor. Se você sentir dor, o exercício tem que ser adaptado para você conseguir fazer. De papagaio, ele é progressivo, ele vai aumentando com o passar do tempo. Natural, para todo mundo vai aumentando. Algumas pessoas vão ter mais, outras menos. E depende do quê? Depende do como ela tratou a coluna dela durante a vida. Por exemplo, os meus avós, meu avô principalmente, trabalhava na roça. Antigamente, o pessoal todo trabalhava na roça. Então, era assim, quase que 100% da população que trabalhava na roça tinha bico de papagaio, né? E porque forçava muito, usou muito a coluna. Então, quando você usa muito uma máquina, ela vai desgastando. E como eu te falei, a reação do organismo a esse desgaste é formar calcificação, uma tentativa de proteger aquela região, certo? Então, depende como seus vícios posturais, o esforço repetitivo que você faz com a coluna, que acontece muito, dona de casa que gosta demais de fazer serviço de casa, esfrega aqui, esfrega ali, pega balde e lava a roupa na mão, faz questão de lavar para ficar bem branquinha, né? Então, você desgasta, até as mãos ficam com artrose, né? Tudo vai desgastando, dependendo do superuso ou do uso médio ou do pouco uso que você faz da coluna. Bom, agora eu vou falar para você sobre os termos abaulamento, protrusão discal, um pouquinho de hernia de disco e discopatia degenerativa. O que é degeneração no disco? Então, vamos lá. Os nossos discos, você vai imaginar que eles são que nem uma uva. E essa uva, ela é macia. Então, conforme eu uso, eu mexo com a coluna, ela deforma. E aí, com o tempo, com o uso também, esse disco ele vai formando uns abaulamentos. Esses abaulamentos, eles são provocados porque dentro do disco tem uns anéis. E aí a gente vai ganhando umas fissurazinhas internas nesses anéis. E aí o disco ele vai ficando um pouquinho mais abaulado, ele já
com o tempo, né, ele já não fica redondinho que nem um disco que acabou de nascer. Com o tempo também, essas fissuras, elas podem ir aumentando, principalmente nos 2 últimos níveis da coluna. Vou falar uns números aí que todo mundo já conhece, L4, L5, L5, S1, alguns têm L3, L4. O que é esse L? É lombar, é a vértebra lombar. Então a gente coloca lombar porque é na região lombar. Coloca o L e o número da vértebra, que são 5. Mas geralmente é da terceira até a S1, S é de sacro. Então, S1 é a primeira do sacro. Então, com o tempo, esses últimos discos, que são aonde mais a gente movimenta, quando a gente pega peso, quando a gente corre, quando a gente sofre algum impacto, vai tudo e acaba lá embaixo, essa carga. Então, eles sofrem mais fissurazinhas, e aí eles sofrem também algumas rupturas. Essas rupturas, às vezes, o núcleo ele é capaz de encostar um pouquinho mais no canto do disco, levando ele a deformar um pouco para fora. Às vezes, essa protrusão, ela comprime alguma estrutura, como o saco dural, que é um saco que protege a medula. E aí a gente sente a compressão nesse saco, ela é dolorosa. Às vezes não, ela só emite uma onda de dor, como se a gente tivesse jogado uma pedra no rio, e aí dá um efeito de dor. E aí esse abaulamento, essa protrusão, ela pode ser sentida até na perna, né? De vez em quando, assim, vai aquela onda de dor, conforme a gente empurra mais o disco ou não. Mas isso é muito comum acontecer. Não acontece só com você, não acontece só comigo, não acontece só com o seu vizinho, com sua mãe, com o seu pai. Isso é comum. Lembra que 80% da população mundial tem ou vai ter dor nas costas? Porque isso é um processo natural. O que acontece muitas vezes é que há um jeito errado de tratar essas dores. E a pessoa, ela fica acreditando que protrusão, que abaulamento, condena ela a ter dor e ela precisa ficar tomando remédio somente. O remédio melhora? Melhora. Aí melhora tanto que a pessoa continua fazendo, às vezes, coisa errada que está provocando a dor e aí nunca vai passar. Ela vai depender do remédio e vai continuar esfregando o chão de uma forma errada, sobrecarregando a coluna com posturas erradas. E aí ela nunca vai se ver livre de dor, não porque ela tem abalamento e protrusão, porque ela não tem consciência e não tem orientação do que fazer para que aquilo lá não te provoque sintomas. E melhor, um santo remédio para tudo isso é fortalecer toda a sua musculatura. E, de repente, você foi orientado a fazer exercício, alguém errou com você a hora de fazer, aí você foi fazer, ficou com mais dor e desistiu. Aí sim, aí que vira uma bola de neve. Então, é possível controlar os sintomas desse abaulamento, dessa protrusão, através do exercício e correção da postura. É possível. Mas também, às vezes por exemplo, eu não tenho dor. Eu vou fazer uma ressonância e vai dar que eu tenho abaulamento, vai dar que eu tenho protrusão pela minha idade. Eu já devo ter lá um disco deformadinho para cá, outro para lá. Mas eu não tenho dor. Então, não necessariamente isso também provoca dor. É a mesma coisa do bico de papagaio. Todo mundo vai ter, mas nem todo mundo vai ter dor. Depende do que você faz com a sua coluna ou do que você não faz, né? Da forma correta. Bom, esse abaulamento, essa protrusão, ela é o início do processo degenerativo da coluna. Agora, esse nome degenerativo é horrível. Se eu tivesse criado, fosse eu que criasse esse nome, não ia jamais falar esse nome, porque assusta. Porque você já pensa em uma coisa ruim, uma doença ruim. Na verdade, é um termo, porque o disco, com o tempo, além de abaular, fazer uma protrusão aqui, outra ali, ele vai perdendo líquido. 80% do núcleo do disco é feito de água. 20% de outras substâncias, como proteínas, colágeno e até um ácido hialurônico. Mas com o tempo, ele começa a não se reidratar direito. A gente não vai perdendo água, hidratação da pele, a pele não vai enrugando, a gente não vai perdendo cabelo, então o disco também vai perdendo água. E aí é muito normal e
faz parte do processo do ser humano, que esse disco ele vai ficando mais rígido, com menos hidratação. Aí o termo hipoidratação. Hipoidratação também é um processo natural. E ele faz parte desse termo, tanto o abaulamento, protrusão e a hipoidratação, do termo que a gente usa degeneração, ou discopatia degenerativa. Discopatia, né? Do disco, é o processo de degeneração. Então, também lá pelos 60 anos, e até antes a gente vê, a partir dos 30, a gente vê que o disco ele vai perdendo essa flexibilidade que ele nasceu tendo, vai perdendo a cor, ficando um pouquinho mais escuro, mas, de novo, isso não provoca dor. A gente viu que a partir dos 30, 40 anos, a pessoa já começa a sofrer o processo de abaulamento, protrusão, fissuras, rupturas e perda de líquido, perda da altura do disco, né, por estar perdendo o líquido. Mas qual que é a profissão? Então, qual que é o grupo de pessoas que isso acomete mais, isso acontece mais, né? Eu falei já que uns vão ter mais, outros menos. Então, vamos falar das profissões. Por exemplo, o dentista. O dentista, ele passa muito tempo sentado e ainda curvado para frente, rodado às vezes. Então, ele força toda a coluna, força os tecidos do movimento, os tecidos articulares, ligamentos, músculos. E essa sobrecarga, ela acelera um pouquinho esse processo. E a sobrecarga na coluna, ela pode vir não só de uma posição, permanecer na posição, mas de repetição. Então, vamos lá, a dona de casa que pega um negócio do chão e põe em outro lugar, e varre o chão, levanta, e arruma a cama, e o tempo todo fazendo essa flexão do tronco para frente. Essa flexão, ela não é boa. Isso provoca dor em quase todos os tecidos da coluna, além de acelerar esse processo, né? Esse processo ele pode ser evitado corrigindo a forma como que você trabalha. O dentista ele pode corrigir algumas coisas. Na verdade, ele é forçado a corrigir e ainda fazer bastante exercício para poder os seus músculos ficarem melhor, para conseguir fazer todo o seu trabalho, que é a profissão dele, o ganha-pão, sem dor. E em casa, a gente também pode arrumar a forma de trabalhar, dividindo as tarefas durante a semana, não deixar um dia para fazer faxina, vai um pouco por vez, pedir ajuda. Hoje em dia, nosso marido pode ajudar, o filho pode ajudar, colocar todo mundo para fazer, né? Se possível, arrumar uma faxineira uma vez por mês. Então, essa divisão, esse equilíbrio, esse bom senso de usar e de não superusar ainda errado a coluna, é que vai fazer com que você controle todo esse processo de uma melhor forma. Fazer com que esse processo aconteça sem te dar sintomas, nem dores, enfim. Tem pessoas que chegam na clínica com exames de ressonância e falam, eu tenho 3 hernias, por isso que eu tenho dor. E aí a gente vai ver, tem um abaulamento, tem uma protrusão, ou 2 protrusões, 2 abaulamentos. E a dor dela, quando a gente avalia, ela é melhorada só de eu corrigir a postura dela no dia a dia. Então, ela não vai deixar de ter a protrusão. Se ela fizer de novo, ela vai continuar com a protrusão, ela vai continuar com o abaulamento, mas ela não está mais com dor. Só de corrigir a postura ou as atividades do dia a dia já melhora. E aí a gente coloca alguns exercícios para ela fazer, né? Esses exercícios são feitos com regularidade, são feitos com disciplina, como se fosse remédio. Igual remédio, ele tem uma frequência, uma dose certa, e a pessoa começa a fazer, aí ela melhora muito mais. Esses exercícios e o ajuste da rotina faz a hérnia diminuir, a protrusão diminuir, o abaulamento diminuir, faz com que os tecidos parem de ser sobrecarregados. E, na verdade, N tecidos podem estar dando esse sinal de dor que não é da protrusão e do abaulamento.
Inclusive, a gente está preparando um conteúdo especial para ajudar você como realizar essas atividades e alguns exercícios que irão ajudar e muito você a aliviar as dores, as tensões na sua coluna, nas suas pernas, nos seus braços, no seu pescoço. Então aguarde que em breve nós vamos estar disponibilizando esse conteúdo para você. Você que chegou comigo aqui até o final do vídeo, obrigado pela confiança. E se você ainda tiver alguma dúvida, coloque aqui, escreva aqui, faça seus comentários, eu vou fazer questão de responder. E compartilhe esse vídeo, porque alguém muito próximo de você, ou um parente, um vizinho, ou talvez alguém que você nem conheça, possa ser útil para ele. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Então, existe só o bico de papagaio ou tem o bico de maritaca, bico de brincadeira? Não, tem paciente que chega aqui e fala assim, eu tenho uma floresta inteira na minha coluna. Eu tenho maritaca, eu tenho papagaio, eu tenho tudo quanto é ave na minha coluna. Né? E na verdade não, é um nome só popular, porque tem o formato de um biquinho, essa espículazinha que vai crescendo aos poucos, né? E deixa ela quietinha aí que ela não vai... Já peguei cada bico de papagaio gigante e que a pessoa tá tudo bem, né? Não necessariamente tem dor.